Nós temos de ter pena de morte no Brasil. É óbvio que a pena de morte, né, isso é um dado da realidade, ela vem decrescendo ao redor do mundo. Quando você pega, por exemplo, tem vários gráficos aqui que mostram não só um crescimento de países que aboliram a pena capital, como também um decrescimento de pessoas que sofreram a pena de morte, foram executadas por causa da pena de morte. O fato é, o Brasil não está acompanhando o resto do mundo. Hoje nós temos aqui uma epidemia muito clara que se chama crime organizado. A gente não pode ver o criminoso organizado da perspectiva de ressocialização. A gente tem que entender o criminoso organizado como um inimigo. Nós temos de ter o direito penal do inimigo e temos de tratar esse cara como um organismo estrangeiro que está dominando territórios brasileiros e tem de ser eliminado. Eu vou deixar mais chocante. Eu quero fazer um banho de sangue com criminoso organizado. Aí ele aí. E aí, tudo bom? Bom, tô de volta. E aqui vai uma crítica sincera, especialmente com a ponderação que você fez anteriormente. Me parece que o MBL, em um momento de crise, está usando de uma pauta populista de direita barata, que é justamente instigar o povo à violência contra o crime organizado. Mas tem um problema muito sério aí. O crime organizado, ele não é a causa do problema, ele é um sintoma do problema. E você combater o crime organizado é meramente você atuar pelas laterais, enquanto o centro de tudo isso, que inclusive se repete em toda a América Latina, continua estruturado, porque não é por acaso que, por exemplo, a América Latina tem índices de criminalidade maiores que muitos lugares da África, que são mais pobres. Sim. Ou seja, o que mostra é como está fundamentada a estrutura da nossa sociedade, diferentemente de outros países. Então, você querer atuar dessa forma só me parece populista. Então, mas vamos lá, não é. Em primeiro lugar é o seguinte, você tem que entender que a decisão de cometer um crime, ela parte primeiro de uma escolha moral. E esse freio, geralmente, é a família. Existe um estudo do Perry Chiquida que mostra justamente isso. O primeiro freio para a pessoa não cometer um crime é um freio moral. A maior parte das pessoas não comete crime porque elas entendem que isso é errado. A partir do momento que você não tem esse freio, e a gente pode conversar diversas maneiras e políticas públicas para estabelecer esse freio moral, educação, etc. Eu concordo com tudo isso. A partir do momento que você não tem esse freio, e claramente a população brasileira não tem esse freio, a decisão de se tomar um crime passa a ser uma decisão econômica. Então, hoje no Brasil, as pessoas fazem uma conta instintiva na cabeça. Se eu cometer esse crime, qual é o tamanho do meu ganho, menos a probabilidade de eu ser preso, menos o tamanho da minha punição se eu for preso. E hoje, no Brasil, o crime compensa. Ponto final. Você está levando em consideração como se os agentes fossem racionais, que é o que a gente chama na economia. Não. Só que os agentes são irracionais. Eu não estou falando homoeconômicos. Eu estou falando o seguinte, as pessoas, inclusive, um crime passional, por exemplo, ele parte de uma irracionalidade. Você sabe que não vale a pena você matar sua mulher, mas você num momento lá de sei lá o quê, você mata essa mulher. O que segura um homem para não matar essa mulher se ele não tem o freio moral? Uma decisão econômica forte o suficiente para falar, cara, não dá para eu matar essa mulher. Se eu matar essa mulher, eu vou para cadeia e vou ser estuprado. Isso seria verdade. Este cara, ele toma uma decisão econômica, já que ele não toma uma decisão moral. O crime organizado no Brasil compensa. Eu não estou falando isso da minha cabeça. O estudo do Perry Chiquida, que eu acabei de citar, ele mostra que mais da metade, aliás, 42% das pessoas disseram que não precisavam cometer o crime que cometeram, compensou economicamente, aliás, mais de 90%, desculpa, errei o dado, mais de 90% falaram que o crime que não era necessário ser cometido e que ele compensou. Se você tem no Brasil um país que não tem a pena de morte e os homicídios crescendo, e você tem um estudo do Perry Chiquida que mostra que se você tivesse a pena de morte, metade deles não cometeriam o crime, você tem claramente uma relação dita pelos próprios presidiários. O estudo do Perry Chiquida é muito claro, ele mostra isso. O que eu estou te deixando claro é, existe uma decisão econômica no cometimento de crime, e essa decisão hoje ela vale a pena, ponto final. Se você abole a pena de morte, ou se você tem um código penal que o espírito é garantista, claramente as decisões econômicas de tomar decisão de cometimento de crime, elas passam a valer a pena. Mas muito claro isso. Não então, resolvem o crime organizado. Como assim? Não acabam com o crime organizado. Lá. Você tem duas frentes para abordar isso. Você tem a frente moral. Eu acho que um cara que mata, por exemplo, um jovem preto, uma mulher preta da comunidade, porque ela não quis transar com o traficante, esse cara ele não merece nada menos do que a morte. Não. Tá? Isso é do ponto de vista moral. Bárbaro. Não. Inclusive eu tenho vários estudos aqui que falam justamente isso, mas existe o ponto de vista utilitarista que mostra que justamente quando você tem uma diminuição da pena esperada, você tem um aumento do crime. Mas não relacionado à pena de morte. Claro que tem também. O espírito da pena de morte, escuta só, ele guia como você vai entender o criminoso. A partir do momento que você tem um código penal que pensa em ressocialização, você tem
todo um ordenamento errado. A partir do momento que você dá uma sinalização, Quais são eu os vou países matar, mais seguros do mundo? Os países mais seguros do mundo. método de ressocialização. Os países mais seguros do mundo não tem 40 mil homicídios por mês, não tem, por ano, desculpa, não tem as taxas de homicídio que o Brasil tem. Mas tem ressocialização. Vamos lá. Qual é a taxa de homicídios de países desenvolvidos? Menos de 1 per capita. Menos de 1 per capita. Quanto é no Brasil? 40. Não, 16. Não, estamos em 21. Mas que seja, 16 já não é aceitável. Nós não podemos entender o Brasil, que é uma exceção, como uma regra dos países desenvolvidos. Eu não estou na Suíça, cara. Não, mas aí que tá. A questão não é ser uma exceção ou não. A questão é entender o que eles fizeram para chegar nisso. Ao ponto que tem que se fazer reformas estruturais. E você só punir... Aí a gente vai cair no tempo. Por isso que, inclusive, eu quis inverter a ordem. Só punir não resolve muita coisa. Não. Resolve sim. Resolve sim. Eu quero diferenciar o criminoso comum do criminoso organizado. O criminoso organizado não tem outra coisa que não pena de morte pra ele. E você vai ver. Felinos de todo o mundo, univos.